O tempo parece estar passando rápido demais. Você se olha no espelho e percebe novas rugas, cansaço constante e uma vitalidade que já não é a mesma. O envelhecimento é natural, mas o ritmo com que ele acontece depende muito do nosso estilo de vida. Pequenos hábitos diários podem estar sabotando sua saúde sem que você perceba. A falta de sono, o estresse constante, o consumo excessivo de açúcar e cafeína, o sedentarismo, tudo isso acelera o desgaste do corpo e da mente. O problema é que esses comportamentos são tão comuns que raramente os questionamos. Dormir pouco e se manter ativo à base de café virou sinônimo de produtividade, mas na realidade, é um convite ao envelhecimento precoce. A boa notícia: você pode reverter esse processo. Os antigos estoicos acreditavam que a verdadeira força vem do equilíbrio e da disciplina. Não podemos parar o tempo, mas podemos controlar como ele nos afeta. Pequenas mudanças nos hábitos diários, valorizar o descanso, se alimentar bem, movimentar o corpo e controlar o estresse fazem toda a diferença. Neste artigo, você descobrirá os 11 hábitos que mais aceleram o envelhecimento e como eliminá-los com estratégias práticas baseadas no estoicismo. Pequenas mudanças podem transformar sua energia, aparência e bem-estar. Envelhecer não precisa ser um declínio, pode ser um caminho de sabedoria, força e propósito. A história de Andrés. Andrés era um agricultor dedicado, conhecido em sua vila pela qualidade de suas colheitas e pelo seu comprometimento com o trabalho. Ainda jovem, na casa dos 30 anos, Andrés já carregava em seu rosto e em seu corpo os sinais de um envelhecimento precoce. Rugas começaram a aparecer em sua testa. Sua pele estava sem vida e ele se sentia constantemente exausto. Seus amigos e vizinhos frequentemente comentavam como ele parecia muito mais velho do que realmente era. O que estava acontecendo com Andrés? Ele mesmo não sabia explicar até o dia em que um velho sábio apareceu em sua fazenda. Era uma manhã de primavera. Andrés estava no campo, arando a terra sob o sol escaldante, quando o velho se aproximou calmamente. Com um olhar penetrante e um sorriso sereno, o sábio disse: "Você parece carregar o peso dos anos nos ombros, embora ainda seja jovem. O que está acontecendo com você?" Andrés, surpreso, parou o que estava fazendo e ficou em silêncio por alguns instantes. Depois, começou a desabafar. Ele explicou como passava longas horas no campo, sem fazer pausas adequadas para comer ou descansar. Seu sono era irregular, ele mal dormia 5 horas por noite, preocupado com o clima, as pragas e o mercado. Para se manter acordado, recorria a café e açúcar em excesso, e à noite, mesmo exausto, não conseguia desligar a mente. O estresse o acompanhava a cada momento, e sua saúde física e mental estava se deteriorando rapidamente. O sábio ouviu atentamente, sem interromper. Quando Andrés terminou, o velho respirou fundo e disse: "Os maus hábitos são como gotas d'água caindo sobre uma rocha. No começo, parecem inofensivos, mas com o tempo, eles deixam marcas profundas. Dormir pouco, negligenciar o corpo, consumir substâncias que oferecem energia temporária, mas drenam sua força depois, tudo isso acelera o envelhecimento, roubando sua juventude antes da hora." Andrés ficou intrigado e perguntou: "Mas como posso mudar isso? Eu não posso simplesmente abandonar meu trabalho. Eu tenho responsabilidades." O sábio sorriu e disse: "O segredo não é abandonar sua vida, mas sim aprender a cuidar de si mesmo dentro dessa vida. Cuide de seu corpo como você cuida das suas colheitas. Uma plantação não próspera sem água, luz e nutrientes. Da mesma forma, seu corpo precisa de sono, descanso e uma alimentação adequada para florescer." A conversa ficou na mente de Andrés. Naquela noite, ele foi para a cama mais cedo. Em vez de ficar rolando na cama pensando nos problemas do dia seguinte, ele tentou uma técnica simples de respiração que o sábio lhe ensinou para acalmar a mente. Nos dias seguintes, ele começou a fazer pequenas mudanças. Ele substituiu o excesso de café por chá de ervas, começou a fazer pausas regulares durante o trabalho e garantiu que sua alimentação incluísse alimentos nutritivos e naturais.
Andrés também começou a se desconectar das preocupações à noite, separando um tempo para relaxar e se dedicar a atividades que o deixavam feliz, como tocar violão ou conversar com os amigos. Com o tempo, as mudanças começaram a aparecer. Sua pele ganhou um brilho saudável, suas olheiras desapareceram e ele começou a sentir-se mais forte e cheio de energia. Seus amigos perceberam a diferença e começaram a perguntar qual era o segredo. Andrés respondia com um sorriso: "Eu parei de lutar contra mim mesmo. Agora eu respeito meu corpo e minha mente." Ele percebeu que cuidar de si mesmo não era um luxo, era uma necessidade. O sábio voltou à vila algumas semanas depois. Ao ver Andrés, sorriu satisfeito. "Você entendeu a lição?" disse o velho. "A verdadeira sabedoria não está em trabalhar até se esgotar, mas em encontrar equilíbrio entre esforço e descanso." Os estoicos diziam que devemos aceitar o que não podemos mudar, mas temos a responsabilidade de cuidar daquilo que está ao nosso alcance. E o seu corpo é o primeiro lugar onde essa responsabilidade começa. A história de Andrés ensina uma lição poderosa. O envelhecimento precoce não é apenas resultado do tempo, mas sim de como você vive sua vida. Muitos dos fatores que aceleram o processo de envelhecimento estão sob seu controle, e a chave para revertê-lo está em adotar hábitos saudáveis e sustentáveis. Dormir bem, alimentar-se de forma equilibrada, administrar o estresse e dar ao corpo o descanso necessário não são sinais de fraqueza, são demonstrações de sabedoria e respeito por si mesmo. A filosofia estoica ensina que devemos buscar equilíbrio e serenidade. E Andrés descobriu que esse equilíbrio começa com a maneira como tratamos nosso corpo e nossa mente. Assim como uma colheita bem-sucedida depende de cuidado constante, uma vida longa e saudável depende de como você cuida de si mesmo todos os dias. A lição final de Andrés é clara: pequenas mudanças podem levar a grandes resultados. Ele não mudou sua vida da noite para o dia, mas fez ajustes graduais que, com o tempo, restauraram sua energia e vitalidade. Ele entendeu que a verdadeira força não está em ignorar o cansaço ou trabalhar até o limite, mas em reconhecer suas próprias necessidades e respeitar os limites do corpo e da mente. Essa é a essência da sabedoria estoica: viver com equilíbrio, autocontrole e respeito por si mesmo. Andrés aprendeu que envelhecer não é um processo de decadência inevitável, é uma oportunidade para construir uma vida mais plena e significativa. 1. Dormir menos de 8 horas. Dormir menos de 8 horas por noite é um dos hábitos mais prejudiciais para a saúde e o bem-estar geral. Ainda assim, é um dos mais comuns na sociedade moderna. Muitas pessoas acreditam que dormir menos é um sinal de força, produtividade e comprometimento, mas na verdade, é o caminho mais rápido para o envelhecimento precoce. Durante o sono, o corpo entra em um estado de reparação e regeneração. É nesse momento que os tecidos danificados são restaurados, as células são revitalizadas e o cérebro processa informações importantes. Quando você corta o tempo de sono, é como se estivesse interrompendo o trabalho de uma equipe de operários que está construindo uma versão melhorada de você mesmo. O resultado: rugas prematuras, pele sem brilho, olheiras profundas e uma expressão cansada que reflete exatamente o que seu corpo está sentindo por dentro. O problema é que a falta de sono não afeta apenas a aparência física. Ela também tem um impacto profundo na saúde mental e emocional. Estudos mostram que dormir menos de 8 horas por noite aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, o que cria um ciclo vicioso. O estresse dificulta o sono, e a falta de sono intensifica o estresse. Além disso, o déficit de sono prejudica a capacidade de concentração, tomada de decisões e controle emocional. É por isso que, após uma noite mal dormida, você se sente irritado, ansioso e menos capaz de lidar com os desafios diários. A privação de sono também afeta o sistema imunológico, tornando o corpo mais vulnerável a doenças, e pode contribuir para o ganho de peso, pois desregula os hormônios que controlam o apetite, fazendo com que você sinta mais vontade de consumir alimentos ricos em açúcar e gordura.
A filosofia estoica ensina que devemos buscar o equilíbrio em todas as áreas da vida e o sono é um dos pilares fundamentais desse equilíbrio. Marco Aurélio, um dos maiores filósofos estoicos, enfatizava a importância de respeitar o ritmo natural do corpo e dar ao corpo o descanso necessário para funcionar de maneira eficiente. Ele acreditava que negligenciar o sono era um sinal de falta de respeito pelo próprio corpo e pela própria mente. Para melhorar a qualidade do sono, os estoicos recomendariam criar uma rotina noturna consistente. Ir para a cama e acordar sempre no mesmo horário ajuda o corpo a regular o ciclo circadiano, o relógio biológico interno que controla o sono e a vigília. Além disso, o ambiente de sono também é crucial. Um quarto escuro, silencioso e fresco é o cenário ideal para um sono reparador. Evitar o uso de dispositivos eletrônicos pelo menos uma hora antes de dormir também é uma prática importante, já que a luz azul emitida por telas de celulares e computadores inibe a produção de melatonina, o hormônio do sono. Em vez de passar os minutos antes de dormir rolando o feed de redes sociais, os estoicos sugeririam substituir essa prática por algo mais tranquilo, como meditação, leitura ou um banho morno. Outro ponto importante é a relação com o despertador. Acordar abruptamente com o som estridente de um alarme pode desencadear uma reação de estresse no corpo. Em vez disso, é possível investir em despertadores que simulam o nascer do sol, proporcionando um despertar mais natural e menos traumático para o corpo. Os estoicos também ensinavam a importância de começar o dia com serenidade e foco, e um despertar tranquilo é o primeiro passo para isso. Portanto, dormir bem não é um luxo, é uma necessidade biológica e emocional. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro poder está na capacidade de controlar a própria mente e o próprio corpo. Respeitar o sono é um ato de autocontrole e de respeito por si mesmo. Quando você prioriza o descanso, seu corpo responde com mais energia, uma aparência mais jovem e uma mente mais clara. Dormir o suficiente é um investimento na sua saúde e no seu futuro, e os estoicos certamente concordariam que um corpo descansado é um corpo mais forte, preparado para enfrentar os desafios da vida com calma e confiança. 2. Estresse diário. O estresse se tornou um companheiro constante na vida moderna. Ele está presente em todos os lugares, no trabalho, em casa, no trânsito e até nas redes sociais. Vivemos em um ritmo acelerado, sempre tentando equilibrar múltiplas responsabilidades ao mesmo tempo. Parece que estamos constantemente fazendo malabarismos com bolas invisíveis, tentando manter tudo sob controle. O problema é que esse estado constante de alerta e tensão ativa o sistema de resposta ao estresse do corpo, liberando hormônios como o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina. Esses hormônios são úteis em situações de perigo imediato, eles preparam o corpo para lutar ou fugir. Mas quando o estresse se torna crônico, essas substâncias químicas começam a desgastar o corpo de dentro para fora. O excesso de cortisol, em particular, é um dos principais culpados pelo envelhecimento precoce. Ele reduz a produção de colágeno, que é essencial para manter a pele firme e elástica. O resultado? Pele flácida, rugas e uma aparência cansada. O cortisol também enfraquece o sistema imunológico, tornando o corpo mais vulnerável a infecções e doenças crônicas. Além disso, o estresse afeta diretamente o funcionamento do cérebro, prejudicando a memória, a capacidade de concentração e o controle emocional. É por isso que, quando você está estressado, é mais difícil tomar decisões racionais e manter a calma diante de desafios. A filosofia estoica oferece uma abordagem poderosa para lidar com o estresse. Os estoicos acreditavam que o estresse não vem dos eventos externos, mas sim da forma como reagimos a eles. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas sim as opiniões que temos sobre elas. Em outras palavras, o que causa o estresse não é o trânsito ou o prazo apertado no trabalho, é a interpretação que você dá a essas situações. O estoicismo ensina que devemos aceitar aquilo que não podemos controlar e concentrar nossos esforços naquilo que está sob nosso domínio.
Uma maneira prática de aplicar esse princípio é por meio da meditação e do mindfulness. Os estoicos praticavam o que chamavam de preparação para a adversidade. Eles visualizavam cenários difíceis para treinar a mente a reagir com calma e racionalidade diante dos desafios. A prática da meditação moderna segue essa mesma lógica. Sentar-se em silêncio, concentrar-se na respiração e observar os pensamentos sem julgá-los ajuda a reduzir a atividade do sistema nervoso simpático, responsável pela resposta ao estresse, e ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo relaxamento. Outra estratégia eficaz é estabelecer limites claros em sua vida diária. O estresse muitas vezes surge porque sentimos que precisamos dizer sim a tudo e a todos. Os estoicos acreditavam que a verdadeira liberdade vem da capacidade de dizer não, de proteger seu tempo e sua energia para aquilo que realmente importa. Definir horários para trabalhar, descansar e socializar ajuda a criar um equilíbrio saudável entre produtividade e relaxamento. O estresse também pode ser aliviado por meio de atividades físicas regulares. O exercício físico reduz os níveis de cortisol e libera endorfinas, que são os hormônios responsáveis pela sensação de bem-estar. Além disso, o contato com a natureza, a prática de hobbies criativos e o tempo de qualidade com amigos e familiares também são formas eficazes de reduzir o estresse. O segredo está em encontrar um equilíbrio, um estado onde você se sinta produtivo, mas não sobrecarregado, onde você enfrente desafios com serenidade, sem se deixar consumir por eles. Os estoicos ensinavam que a calma interior é o maior sinal de força e aprender a lidar com o estresse de forma saudável é o primeiro passo para preservar sua juventude e sua vitalidade. 3. Fumar. Fumar é, sem dúvida, um dos hábitos mais destrutivos para a saúde e o envelhecimento. Embora muitas pessoas associem o cigarro apenas a problemas respiratórios e câncer, o impacto que ele tem na pele e na aparência física é igualmente devastador. A fumaça do cigarro contém mais de 4.000 substâncias tóxicas, incluindo nicotina, alcatrão e monóxido de carbono, e essas substâncias agem diretamente na degradação da pele e dos tecidos internos. Quando você inala a fumaça do cigarro, o monóxido de carbono substitui o oxigênio no sangue, reduzindo o fluxo de nutrientes para a pele e para os órgãos vitais. Isso deixa a pele sem brilho, opaca e propensa a rugas profundas. Além disso, a nicotina contrai os vasos sanguíneos, reduzindo ainda mais a oxigenação dos tecidos e prejudicando a capacidade de regeneração celular. Fumar também destrói o colágeno e a elastina, as proteínas que mantêm a pele firme e elástica. O resultado é o aparecimento precoce de rugas, especialmente ao redor dos olhos e da boca. O famoso código de barras que aparece em fumantes crônicos, aquelas linhas finas e verticais em torno dos lábios, é causado pelo movimento repetitivo de puxar o cigarro e pela degradação do colágeno. Além disso, os radicais livres presentes na fumaça do cigarro aceleram o processo de glicação, onde o açúcar se liga às proteínas, tornando o colágeno rígido e quebradiço. Esse processo causa a perda de elasticidade da pele, resultando em flacidez e envelhecimento precoce. Os efeitos negativos do cigarro não se limitam apenas à pele. Fumar também afeta a saúde dos dentes e gengivas, causando descoloração, mau hálito e perda dentária. A pele das mãos e dos dedos dos fumantes frequentemente desenvolve uma coloração amarelada devido ao contato direto com a nicotina. Além disso, os olhos tendem a ficar mais fundos e rodeados por olheiras devido à má circulação sanguínea e à falta de oxigênio nos tecidos. Em longo prazo, o cigarro compromete o sistema cardiovascular, aumenta o risco de doenças cardíacas e reduz drasticamente a capacidade pulmonar, limitando a energia e a disposição para atividades físicas, o que, por sua vez, contribui ainda mais para o envelhecimento precoce. A filosofia estoica ensina que devemos ter controle sobre nossos desejos e impulsos, e o vício em cigarro é um exemplo clássico de falta de controle. Epicteto dizia que o verdadeiro poder não está em ceder aos prazeres imediatos, mas em dominar os próprios desejos para garantir um bem maior a longo prazo. Deixar de fumar é um ato de força e disciplina, é exatamente o tipo de virtude que os estoicos valorizavam.
Mas abandonar o cigarro não é fácil, especialmente porque a nicotina cria uma forte dependência química e psicológica. Para parar de fumar, os estoicos recomendariam começar com pequenas ações consistentes. Primeiro, é essencial identificar os gatilhos que levam ao desejo de fumar, como o estresse, o tédio ou até o simples hábito de segurar algo nas mãos. Em seguida, é possível substituir o cigarro por alternativas mais saudáveis, como chicletes de nicotina ou exercícios de respiração profunda. Além disso, manter o corpo bem hidratado e consumir alimentos ricos em antioxidantes ajuda a eliminar as toxinas acumuladas pelo cigarro e a restaurar a saúde da pele e dos tecidos. Os estoicos também ensinavam que o autocontrole e a autodisciplina são como músculos: quanto mais você os exercita, mais fortes eles ficam. Cada vez que você resiste ao desejo de fumar, você fortalece sua capacidade de controle sobre si mesmo. Abandonar o cigarro é um dos maiores presentes que você pode dar ao seu corpo e à sua saúde. Os benefícios começam a aparecer rapidamente. Em poucas semanas, a pele recupera o brilho, a respiração melhora e o nível de energia aumenta. A decisão de parar de fumar é, em essência, um ato de respeito por si mesmo, uma decisão estoica de escolher a saúde e a vitalidade em vez do prazer efêmero. Como Marco Aurélio disse certa vez, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Parar de fumar é um ato de força e autocontrole. Sua pele, sua saúde e sua vida vão agradecer. 4. Não beber água suficiente. A desidratação é um dos fatores mais subestimados no processo de envelhecimento precoce. A maioria das pessoas sabe que beber água é importante, mas poucas realmente consomem a quantidade necessária diariamente para manter o corpo funcionando de forma ideal. A água é essencial para quase todas as funções corporais, desde a digestão e absorção de nutrientes até a circulação sanguínea e a regulação da temperatura. A pele, em particular, é extremamente sensível à desidratação. Quando o corpo não recebe água suficiente, a pele perde elasticidade, fica seca, sem brilho e mais propensa a desenvolver rugas e linhas finas. A falta de hidratação também prejudica a capacidade de regeneração celular, o que acelera os sinais visíveis de envelhecimento. Além da aparência da pele, a desidratação também afeta a energia e o funcionamento geral do corpo. Quando você está desidratado, o volume de sangue diminui, o que significa que o coração precisa trabalhar mais para bombear oxigênio e nutrientes para os músculos e órgãos. Isso causa fadiga, fraqueza e dificuldade de concentração. Também é comum sentir dor de cabeça e tontura, já que o cérebro é sensível a até mesmo pequenas alterações nos níveis de hidratação. A falta de água também sobrecarrega os rins, tornando mais difícil a eliminação de toxinas e resíduos metabólicos, o que pode levar a inchaço e retenção de líquidos. Os estoicos acreditavam que o corpo e a mente estão profundamente conectados e que cuidar do corpo é um ato de respeito por si mesmo. Marco Aurélio, em suas meditações, falava sobre a importância de respeitar os ciclos naturais do corpo e de manter um equilíbrio entre as necessidades físicas e mentais. Não beber água suficiente é, em essência, uma forma de negligência consigo mesmo. Assim como um campo precisa de água para florescer, o corpo humano precisa de hidratação constante para funcionar bem e se manter jovem. Para combater a desidratação, os estoicos recomendariam criar o hábito de beber água regularmente, sem esperar sentir sede. A sede é um sinal de que o corpo já está em um estado inicial de desidratação, ou seja, quando você sente sede, o dano já começou. Manter uma garrafa de água por perto e associar o ato de beber água a atividades diárias específicas, como trabalhar, ler ou se exercitar, é uma forma prática de garantir uma hidratação constante. Os estoicos também enfatizavam a importância de simplificar a vida e evitar excesso, e isso se aplica à escolha de bebidas. Em vez de substituir a água por refrigerantes, sucos adoçados ou bebidas alcoólicas, que desidratam o corpo ainda mais, os estoicos sugeririam manter as coisas simples, optando por água pura ou chás naturais. A qualidade da água também é importante.
A água rica em minerais, como cálcio e magnésio, ajuda a equilibrar os eletrólitos no corpo e promove uma hidratação mais eficiente. Além disso, a água com toque de limão ou pepino pode tornar o ato de beber mais agradável e fornecer nutrientes adicionais para a pele e o sistema imunológico. Para os estoicos, o equilíbrio e a moderação eram virtudes fundamentais, e isso inclui o equilíbrio na hidratação. Beber água suficiente é um ato simples, mas poderoso, que não apenas melhora a aparência física, mas também fortalece o corpo e a mente para enfrentar os desafios da vida com clareza e vigor. O impacto positivo da hidratação é rápido e visível. Em apenas algumas semanas de consumo regular de água suficiente, a pele fica mais hidratada, os olhos mais brilhantes e a energia física e mental aumenta. Os estoicos ensinavam que o poder vem da autodisciplina e da capacidade de controlar os próprios impulsos. Se beber água regularmente é um exercício diário de autocontrole e autocuidado. Portanto, respeitar a necessidade do corpo por hidratação é um dos pilares para um envelhecimento saudável e para a construção de uma vida longa, equilibrada e cheia de vitalidade. 5. Consumir demasiada cafeína. A cafeína é um dos estimulantes mais consumidos no mundo. Milhões de pessoas começam o dia com uma xícara de café, confiando em seus efeitos energéticos para enfrentar o ritmo acelerado da vida moderna. No entanto, o que muitos não percebem é que o excesso de cafeína pode ser um fator significativo de envelhecimento precoce, afetando tanto o corpo quanto a mente. A cafeína atua no sistema nervoso central, bloqueando a adenosina, uma substância que promove o sono e o relaxamento. Como resultado, o corpo entra em um estado de alerta artificial, aumentando os níveis de cortisol e adrenalina. Embora esse efeito possa ser útil a curto prazo para aumentar a concentração e a produtividade, o consumo crônico de cafeína sobrecarrega o sistema nervoso, levando a um estado constante de estresse e fadiga. O impacto da cafeína na pele é igualmente prejudicial. O excesso de cortisol resultante do consumo excessivo de cafeína prejudica a produção de colágeno e elastina, as proteínas responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele. Com o tempo, isso leva ao aparecimento de rugas, flacidez e uma aparência cansada. Além disso, a cafeína é um diurético, o que significa que ela aumenta a eliminação de água pelo corpo, levando à desidratação. Como a pele precisa de hidratação para manter o brilho e a vitalidade, a desidratação causada pela cafeína deixa a pele opaca, seca e mais propensa a desenvolver linhas finas. A privação de sono causada pela cafeína também contribui para olheiras e inchaço facial, criando uma aparência envelhecida e desgastada. A cafeína também afeta o funcionamento interno do corpo. O consumo excessivo pode causar taquicardia, hipertensão e ansiedade. O coração bate mais rápido, o corpo entra em estado de alerta constante e o sistema digestivo é sobrecarregado, resultando em desconforto estomacal e desequilíbrio metabólico. A cafeína também interfere na absorção de cálcio e magnésio, dois minerais essenciais para a saúde óssea e muscular. Como resultado, o excesso de cafeína pode contribuir para a fragilidade óssea e o enfraquecimento muscular, ambos sinais comuns de envelhecimento precoce. A filosofia estoica ensina que o verdadeiro poder está no equilíbrio e na moderação. Sêneca dizia que devemos evitar os excessos em todas as áreas da vida para preservar a saúde e a serenidade. O consumo moderado de cafeína não é necessariamente prejudicial. 1 ou 2 xícaras de café por dia podem, de fato, oferecer benefícios cognitivos e antioxidantes. No entanto, o problema surge quando o consumo de cafeína se torna um vício, quando você sente que não consegue funcionar sem ela. Os estoicos ensinavam que a verdadeira força vem da capacidade de controlar os próprios desejos e impulsos. Reduzir o consumo de cafeína é um exercício de autocontrole e autodisciplina, duas virtudes fundamentais para uma vida equilibrada e saudável. Para reduzir o consumo de cafeína, os estoicos sugeririam uma abordagem gradual e controlada. Em vez de cortar o café de uma vez, é possível começar diminuindo a quantidade diária e substituindo algumas xícaras por chá de ervas ou café descafeinado.
Estabelecer um limite diário, como 1 ou 2 xícaras de café pela manhã, ajuda a manter o equilíbrio sem privar o corpo completamente dos benefícios da cafeína. Além disso, é importante evitar a cafeína nas horas que antecedem o sono, permitindo que o corpo relaxe e se prepare para o descanso. A prática de meditação e exercícios de respiração também pode ajudar a reduzir a necessidade de estímulos externos para manter o foco e a energia. Os benefícios de reduzir o consumo de cafeína aparecem rapidamente. O sono melhora, a pele recupera o brilho e a mente fica mais clara e focada. A verdadeira força, como ensinavam os estoicos, não está em buscar estímulos artificiais para enfrentar o dia, está em encontrar equilíbrio e energia dentro de si mesmo. Quando você aprende a controlar o consumo de cafeína, você recupera o poder sobre sua mente e seu corpo, e esse é o verdadeiro segredo para uma vida longa e saudável. 6. Não praticar exercício físico suficiente. 500 palavras. A falta de atividade física é um dos fatores mais destrutivos para o corpo e um dos maiores responsáveis pelo envelhecimento precoce. O corpo humano foi projetado para se mover. Músculos, ossos, articulações e até o sistema cardiovascular dependem da atividade física para funcionar corretamente. Quando você leva um estilo de vida sedentário, o corpo começa a se deteriorar. A massa muscular diminui, a densidade óssea enfraquece e o metabolismo desacelera, resultando em ganho de peso e em uma aparência física envelhecida. Além disso, a circulação sanguínea é comprometida, o que significa que menos oxigênio e nutrientes chegam à pele e aos órgãos vitais. Isso faz com que a pele perca o brilho e a vitalidade, favorecendo o aparecimento de rugas, flacidez e manchas. Os efeitos da falta de exercício não se limitam à aparência física. O sistema cardiovascular é um dos primeiros a ser afetado pelo sedentarismo. A falta de movimento causa acúmulo de gordura nas artérias, aumentando o risco de hipertensão, doenças cardíacas e diabetes tipo 2. Os pulmões também perdem eficiência, dificultando a oxigenação do sangue e tornando tarefas simples como subir escadas ou carregar compras mais cansativas. O metabolismo desacelera, o que significa que o corpo queima menos calorias em repouso, favorecendo o ganho de peso e o acúmulo de gordura visceral, o tipo de gordura que envolve os órgãos e é diretamente associada ao envelhecimento precoce e a doenças crônicas. A filosofia estoica valoriza profundamente o equilíbrio entre corpo e mente. Sêneca acreditava que um corpo forte e saudável é essencial para uma mente disciplinada e equilibrada. Para os estoicos, cuidar do corpo por meio do exercício físico não era uma questão de vaidade, mas sim de responsabilidade consigo mesmo. Um corpo forte proporciona mais energia e resistência para enfrentar os desafios da vida com clareza e confiança. Os estoicos também valorizavam a autodisciplina, e o exercício físico é um dos melhores testes de disciplina e autocontrole. A prática regular de atividade física exige esforço, comprometimento e superação de desconfortos temporários em troca de benefícios duradouros. Para combater o sedentarismo, os estoicos sugeririam um plano de exercício simples, mas consistente. A chave está na regularidade, não é necessário passar horas na academia ou correr maratonas para obter resultados. Atividades como caminhada rápida, corrida leve, ciclismo ou natação, realizadas por pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana, já são suficientes para melhorar a saúde cardiovascular, fortalecer os músculos e estimular a regeneração celular. O treinamento de resistência, como musculação ou exercícios com o peso do corpo, também é essencial para preservar a massa muscular e a densidade óssea, 2 fatores cruciais para manter a força e a mobilidade à medida que o corpo envelhece. Outra prática recomendada pelos estoicos é o exercício ao ar livre. O contato com a natureza e a exposição à luz solar, com proteção, não apenas melhoram o humor e a produção de vitamina D, mas também fortalecem a conexão entre corpo e mente. Atividades como yoga ou pilates também podem ser incorporadas para melhorar a flexibilidade, o equilíbrio e o foco mental. O segredo está em encontrar um tipo de exercício que você realmente goste, porque o prazer na atividade física é o que garante a continuidade do hábito.
Os estoicos ensinavam que o corpo é um templo e mantê-lo forte e saudável é uma forma de honrar essa dádiva. O exercício físico não é apenas uma maneira de prevenir o envelhecimento precoce, é um caminho para viver com mais energia, clareza e propósito. 7. Consumir muitos açúcares. O açúcar é, sem dúvida, um dos maiores inimigos da pele e da saúde em geral. Embora o sabor doce de um bolo ou de um chocolate possa proporcionar um prazer momentâneo, o impacto que o açúcar tem no corpo a longo prazo é devastador. O consumo excessivo de açúcar desencadeia um processo chamado glicação, em que as moléculas de açúcar se ligam às proteínas de colágeno e elastina na pele, tornando-as rígidas e quebradiças. Como resultado, a pele perde elasticidade e firmeza, levando ao aparecimento de rugas, flacidez e uma textura áspera. Esse processo é irreversível uma vez que o colágeno é danificado pela glicação. O corpo tem dificuldade em repará-lo, o que acelera o processo de envelhecimento. Além dos danos diretos à pele, o consumo elevado de açúcar também causa inflamação no corpo. A inflamação crônica é uma das principais causas do envelhecimento precoce, pois prejudica a capacidade do corpo de se regenerar e de combater os radicais livres. Quando você consome açúcar em excesso, o nível de glicose no sangue sobe rapidamente, fazendo com que o corpo libere insulina para tentar equilibrar os níveis. Esse ciclo constante de picos e quedas de glicose causa estresse oxidativo, que danifica as células, os tecidos e os vasos sanguíneos. A pele, por ser um órgão altamente vascularizado, é uma das primeiras a mostrar os sinais desse desgaste. Manchas, perda de brilho e uma aparência cansada são os resultados mais evidentes. O açúcar também está intimamente ligado ao ganho de peso e ao desenvolvimento de doenças metabólicas, como resistência à insulina, síndrome metabólica e diabetes tipo 2. O excesso de açúcar é armazenado no corpo na forma de gordura, especialmente na região abdominal. O acúmulo de gordura visceral não apenas altera a composição corporal, mas também libera substâncias inflamatórias que aceleram o envelhecimento celular e aumentam o risco de doenças cardiovasculares. Além disso, o açúcar compromete a função cognitiva, causando lapsos de memória, dificuldade de concentração e alterações de humor. O cérebro é extremamente sensível às flutuações de glicose, e o consumo excessivo de açúcar pode levar a sintomas de fadiga mental, irritabilidade e ansiedade. A filosofia estoica ensina que o verdadeiro poder está na moderação e no autocontrole. Sêneca alertava contra os prazeres efêmeros e os excessos, pois eles inevitavelmente levam ao sofrimento. Para os estoicos, o açúcar representa exatamente esse tipo de prazer de curto prazo que resulta em consequências negativas a longo prazo. A solução não é eliminar completamente o açúcar da dieta. O estoicismo valoriza o equilíbrio, não a privação extrema. Reduzir o consumo de açúcar de forma gradual e consciente é o caminho mais eficaz para evitar o envelhecimento precoce sem sentir-se privado ou frustrado. Uma estratégia estoica para controlar o consumo de açúcar é substituir os alimentos altamente processados e ricos em açúcar por opções mais naturais e saudáveis. Frutas frescas, ricas em fibras e antioxidantes, oferecem um sabor doce que o corpo deseja sem causar picos de glicose no sangue. Alimentos integrais, como grãos, sementes e nozes, ajudam a manter os níveis de glicose estáveis e proporcionam uma sensação de saciedade duradoura. Os estoicos também sugeririam o treinamento da mente para resistir aos impulsos imediatos em vez de ceder automaticamente ao desejo por açúcar. É possível parar, respirar e avaliar se aquele desejo é genuíno ou apenas uma resposta emocional. Os benefícios de reduzir o consumo de açúcar são notáveis e aparecem rapidamente. A pele fica mais clara e uniforme, os níveis de energia se estabilizam e a mente se torna mais focada e equilibrada. O estoicismo ensina que o autocontrole é a chave para uma vida plena e saudável, e aprender a moderar o consumo de açúcar é um exercício direto de domínio sobre os próprios desejos. Quando você controla o açúcar, você não apenas preserva sua aparência jovem, mas também fortalece o corpo e a mente para enfrentar os desafios da vida com mais clareza e serenidade. 8. Não sorrir o suficiente.
Sorrir é um dos atos mais simples e poderosos para manter uma aparência jovem e promover o bem-estar físico e emocional. No entanto, em meio ao ritmo acelerado e aos desafios da vida moderna, muitas pessoas se esquecem de sorrir. O sorriso não é apenas um reflexo emocional, ele tem um impacto fisiológico direto no corpo e na mente. Quando você sorri, o cérebro libera endorfinas, dopamina e serotonina, os chamados hormônios da felicidade, que reduzem os níveis de cortisol e adrenalina, responsáveis pelo estresse. Esse equilíbrio químico natural não só melhora o humor, mas também promove um efeito anti-envelhecimento ao nível celular, já que o estresse oxidativo é um dos principais responsáveis pelo envelhecimento precoce. Além disso, sorrir melhora a circulação sanguínea, aumentando o fluxo de oxigênio para a pele e os órgãos vitais. Esse efeito promove uma aparência mais fresca e saudável, com um brilho natural na pele. O sorriso também ativa os músculos faciais, o que ajuda a tonificar o rosto e a prevenir a flacidez e o aparecimento de rugas. Quando você sorri, os músculos faciais puxam a pele em direções que suavizam as linhas de expressão, criando um efeito de lifting natural. Em contraste, o ato de franzir a testa ou manter uma expressão séria por longos períodos contrai os músculos faciais de maneira negativa, o que, com o tempo, contribui para o aparecimento de rugas permanentes. Os efeitos positivos de um sorriso vão além da estética. Estudos mostram que sorrir fortalece o sistema imunológico, tornando o corpo mais resistente a doenças e infecções. Isso ocorre porque o ato de sorrir reduz a produção de hormônios ligados ao estresse, que enfraquecem o sistema imunológico. Sorrir também tem um efeito positivo sobre o coração, ele reduz a pressão arterial e melhora a função cardiovascular, o que contribui para uma vida mais longa e saudável. Em nível social, um sorriso cria conexões instantâneas com outras pessoas. Ele transmite confiança, calor humano e acessibilidade, facilitando a construção de relacionamentos saudáveis e duradouros. A filosofia estoica ensina que devemos cultivar um estado de espírito sereno e equilibrado, independentemente das circunstâncias externas. Epicteto dizia que não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Sorrir, mesmo em meio às dificuldades, é uma demonstração de força interior e autocontrole, um reflexo de que você escolhe responder à vida com leveza e confiança, em vez de se deixar consumir pelas adversidades. Os estoicos acreditavam que a verdadeira felicidade vem de dentro e o sorriso é uma manifestação física desse estado de equilíbrio interior. Para sorrir mais, os estoicos sugeririam cultivar a gratidão e o senso de perspectiva. Reservar alguns minutos diários para refletir sobre os aspectos positivos da vida, por menores que sejam, ajuda a treinar a mente para reconhecer e valorizar os momentos de alegria. A prática de meditação e mindfulness também pode ajudar a desenvolver essa capacidade de estar presente e encontrar motivos para sorrir, mesmo nas situações mais desafiadoras. Passar mais tempo com pessoas que fazem você se sentir bem, rir de situações cotidianas e encontrar humor nos desafios da vida são formas simples, mas eficazes, de aumentar a frequência e a autenticidade dos sorrisos. Os benefícios de sorrir aparecem rapidamente. Em poucas semanas de prática consciente, você perceberá uma melhora no humor, uma aparência mais radiante e uma sensação de bem-estar geral. O sorriso é uma ferramenta poderosa de rejuvenescimento e conexão, um reflexo externo da paz e do equilíbrio interior que os estoicos valorizavam profundamente. Sorrir é um ato de rebeldia contra o envelhecimento precoce e um lembrete constante de que você tem o poder de escolher como deseja enfrentar a vida com leveza, confiança e serenidade. 9. Seguir dietas drásticas. Seguir dietas drásticas é um dos erros mais comuns e prejudiciais para o corpo e a mente. Na busca por resultados rápidos, muitas pessoas recorrem a dietas extremamente restritivas, eliminando grupos alimentares inteiros, reduzindo drasticamente a ingestão calórica ou adotando planos de jejum prolongado. Embora essas dietas possam levar a uma perda de peso inicial rápida, os efeitos colaterais a longo prazo são devastadores para a saúde e aceleram o processo de envelhecimento. Quando você reduz drasticamente a ingestão de calorias,
O corpo entra em um estado de privação, interpretando a falta de alimento como uma ameaça à sobrevivência. Como resposta, o metabolismo desacelera para conservar energia, o que significa que você começa a queimar menos calorias em repouso. Isso cria um ciclo de efeito sanfona, onde o peso perdido rapidamente retorna assim que a dieta termina. A perda de peso rápida também afeta negativamente a pele e os tecidos musculares. Quando você perde peso de maneira drástica, o corpo não tem tempo para se adaptar à mudança, resultando em flacidez da pele e perda de tônus muscular. A pele, que é sustentada por colágeno e elastina, perde sua firmeza quando o corpo quebra os músculos para obter energia devido à falta de nutrientes. Além disso, as dietas restritivas geralmente não fornecem os nutrientes essenciais para a regeneração celular como vitaminas C, D, E, ferro, zinco e ácidos graxos essenciais, o que leva a uma aparência cansada, pele seca e queda de cabelo. As dietas extremas também causam desequilíbrios hormonais. A redução brusca de calorias diminui a produção de leptina, o hormônio que regula a fome, e aumenta a produção de cortisol, o hormônio do estresse. Isso faz com que você sinta mais fome e aumente o desejo por alimentos ricos em açúcar e gordura, criando um ciclo de compulsão alimentar e culpa. Além disso, a falta de carboidratos complexos e gorduras saudáveis prejudica a função cerebral, causando dificuldade de concentração, irritabilidade e fadiga mental. O sistema imunológico também é enfraquecido, tornando o corpo mais vulnerável a infecções e doenças. A filosofia estoica ensina que a verdadeira força está na moderação e no equilíbrio. Os estoicos acreditavam que o corpo e a mente devem ser tratados com respeito e cuidado. Isso inclui uma relação saudável com a alimentação. Sêneca dizia que a natureza nos dá o necessário, mas o desejo humano sempre quer mais. Em vez de buscar soluções rápidas e temporárias, os estoicos recomendariam uma abordagem equilibrada para a nutrição baseada em alimentos naturais, integrais e ricos em nutrientes. Uma abordagem estoica para a alimentação envolve comer com consciência, prestar atenção aos sinais de fome e saciedade e evitar excessos. Em vez de seguir modismos ou dietas radicais, os estoicos recomendariam uma dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis. O segredo está na consistência, não na restrição. Os estoicos também enfatizavam a importância de desfrutar da comida com gratidão, sem culpa ou obsessão. Comer deve ser um ato de nutrição e prazer, não uma fonte de estresse ou punição. Os benefícios de uma alimentação equilibrada são profundos e duradouros. Em poucas semanas de uma dieta rica e equilibrada, o metabolismo se estabiliza, a pele recupera o brilho, o humor melhora e os níveis de energia aumentam. O verdadeiro poder, como ensinam os estoicos, não está em se privar de comida, mas em desenvolver a capacidade de fazer escolhas conscientes e equilibradas. Quando você aprende a respeitar o corpo e a alimentá-lo como o que ele realmente precisa, você constrói um ciclo de saúde, vitalidade e juventude que perdura com o tempo. 10. Não usar protetor solar diariamente. Não usar protetor solar diariamente é um dos erros mais comuns e destrutivos para a saúde da pele e o processo de envelhecimento. A exposição solar sem proteção é uma das principais causas de envelhecimento precoce, manchas, rugas e perda de elasticidade na pele. Os raios ultravioleta UV, especialmente os raios UVA e UVB, penetram nas camadas mais profundas da pele, danificando as fibras de colágeno e elastina. O colágeno é responsável por manter a firmeza e a elasticidade da pele. Quando ele é destruído pela exposição ao sol, a pele começa a ficar flácida e com rugas mais evidentes. Além disso, os raios UV estimulam a produção irregular de melanina, o que resulta em manchas escuras e um tom de pele desigual. A exposição crônica ao sol sem proteção também provoca estresse oxidativo nas células da pele. Os raios UV geram radicais livres, moléculas instáveis que atacam as células saudáveis e causam danos estruturais ao DNA celular. Esse processo não apenas acelera o envelhecimento da pele, mas também aumenta o risco de desenvolvimento de câncer de pele,
incluindo o melanoma, um dos tipos mais agressivos da doença. Mesmo em dias nublados ou frios, os raios UV ainda estão presentes e podem causar danos à pele. Na verdade, até 80% dos raios UV conseguem atravessar as nuvens, o que significa que a pele continua vulnerável mesmo quando o sol não está visível. A filosofia estoica ensina que devemos proteger o que temos de mais valioso e a saúde é uma dessas riquezas. Marco Aurélio acreditava que o corpo é um templo e que cuidar dele é um ato de respeito por si mesmo e pela natureza. Os estoicos enfatizavam a importância de tomar precauções para evitar danos previsíveis, e a exposição solar sem proteção é um exemplo clássico de um risco previsível que pode ser evitado com uma simples ação diária. Usar protetor solar é um ato de prevenção consciente e de respeito pelo próprio corpo. Para proteger a pele contra os danos do sol, os estoicos sugeririam o uso de um protetor solar de amplo espectro com FPS, fator de proteção solar, de pelo menos 30, aplicado diariamente mesmo em dias nublados ou quando você passa a maior parte do tempo em ambientes internos. O protetor solar deve ser reaplicado a cada 2 horas, especialmente se você estiver suando ou em contato com a água. Além disso, cobrir áreas sensíveis, como o rosto, o pescoço e as mãos, é essencial para evitar manchas e perda de firmeza. O uso de chapéus, óculos de sol e roupas com proteção UV também são medidas estoicas para proteger a pele sem depender exclusivamente de produtos tópicos. A escolha de um protetor solar adequado ao seu tipo de pele também é importante. Para peles oleosas, opções oil-free com toque seco ajudam a controlar o brilho ao longo do dia. Para peles sensíveis, fórmulas com óxido de zinco ou dióxido de titânio são menos irritantes e oferecem alta proteção. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força está na disciplina e na consistência, e o cuidado diário com a pele reflete exatamente essa filosofia. Quando você torna o uso de protetor solar um hábito inegociável, você não apenas preserva a aparência jovem da pele, mas também protege sua saúde a longo prazo. Os benefícios de usar protetor solar aparecem rapidamente. Em poucas semanas, a pele fica mais uniforme, as manchas escuras começam a clarear e a textura da pele melhora. A proteção solar não é apenas uma estratégia para preservar a beleza, é um ato de autocuidado e respeito pelo corpo. Como diziam os estoicos, a verdadeira sabedoria está em antecipar os desafios e se preparar para enfrentá-los com serenidade. Usar protetor solar diariamente é um ato simples, mas poderoso, que reflete o domínio sobre as circunstâncias externas e o compromisso com o bem-estar a longo prazo. 11. Não comparecer às revisões médicas regulares. Evitar as revisões médicas regulares é um erro comum que pode ter consequências graves para a saúde e acelerar o processo de envelhecimento. Muitas pessoas acreditam que, se não estão sentindo dor ou desconforto evidente, não há motivo para procurar um médico. No entanto, o corpo humano é complexo e muitas doenças e condições de saúde começam de forma silenciosa, sem apresentar sintomas visíveis em seus estágios iniciais. Problemas como hipertensão, diabetes, colesterol alto e doenças cardiovasculares podem se desenvolver por anos sem sinais evidentes, e quando os sintomas finalmente aparecem, o dano já pode ter se tornado irreversível. O envelhecimento acelerado é muitas vezes um reflexo da deterioração interna que poderia ter sido evitada ou desacelerada com diagnóstico e intervenção precoce. Os exames médicos regulares permitem detectar essas condições antes que elas se agravem. A verificação de níveis hormonais, função hepática, saúde renal e composição sanguínea pode revelar desequilíbrios que, se tratados precocemente, podem prevenir o desenvolvimento de doenças crônicas e melhorar a qualidade de vida. Além disso, exames de imagem, como ultrassonografias e ressonâncias magnéticas, podem identificar alterações estruturais em órgãos e tecidos que não seriam percebidas sem um exame detalhado. O monitoramento regular da saúde também permite que o médico acompanhe o impacto das mudanças no estilo de vida, como dieta, exercício e níveis de estresse, para ajustar o tratamento e as recomendações conforme necessário. A filosofia estoica ensina que devemos antecipar os problemas e agir com sabedoria para evitá-los.
Epicteto dizia que não é sábio esperar que o fogo consuma sua casa para só então procurar água. Os estoicos acreditavam na importância da preparação e do cuidado preventivo. Submeter-se a exames médicos regulares é uma forma de respeitar o próprio corpo e agir com prudência para evitar complicações futuras. Os estoicos também acreditavam na importância de aceitar aquilo que não pode ser mudado e de agir sobre o que está ao nosso alcance. Cuidar da saúde é uma das poucas áreas em que temos controle direto e ignorar esse poder é negligenciar uma responsabilidade essencial consigo mesmo. Estabelecer uma rotina de exames médicos é um ato de autodisciplina e respeito pelo próprio corpo. Para adultos entre 40 e 60 anos, recomenda-se uma revisão médica completa pelo menos a cada 2 anos. Para aqueles com mais de 60 anos, os exames devem ser realizados anualmente, com monitoramento regular da pressão arterial, glicemia, função cardíaca e saúde óssea. Além das consultas com clínicos gerais, é importante visitar especialistas, como cardiologistas, dermatologistas e oftalmologistas, para uma avaliação mais detalhada da saúde geral. Os benefícios de acompanhar a saúde regularmente são imensos. Problemas que poderiam levar a hospitalizações ou tratamentos agressivos podem ser evitados com simples ajustes na dieta, na rotina de exercícios ou no uso de medicamentos preventivos. A detecção precoce de doenças graves pode salvar vidas e permitir que o processo de envelhecimento aconteça de forma natural e saudável, sem a interferência de complicações evitáveis. A verdadeira força, como ensinavam os estoicos, está em agir com sabedoria antes que o problema apareça, e as revisões médicas regulares são uma ferramenta poderosa para antecipar e controlar os desafios da saúde com serenidade e confiança. Envelhecer é inevitável, pero a velocidade com la que ocorre depende em grande medida de nossas eleições diárias. Hábitos como dormir pouco, viver com estresse, fumar, consumir demasiado açúcar y café, evitar o exercício e descuidar a proteção solar aceleram o processo de envelhecimento sem que nos demos conta. Pequenas ações cotidianas, aparentemente inofensivas, têm um efeito acumulativo que deteriora a vitalidade y la aparência com o tempo. La buena notícia é que cada de estes hábitos pode corrigir-se com cambios simples. La filosofia estoica nos ensina que o verdadeiro poder está em controlar nuestra mente y cuerpo. Em lugar de buscar soluções rápidas, os estoicos praticavam a autodisciplina y la moderação, entendendo que cuidar ao corpo é o acto de respeito y responsabilidade. Dormir bem não é o luxo, sino uma necessidade biológica. Um bom descanso melhora a piel, a energia y la claridade mental. Controlar o estresse com a meditação ou o mindfulness reduz o impacto do cortisol, ajudando a manter o equilíbrio emocional. Uma alimentação natural, baixa em açúcar y cafeína, junto com o exercício regular, fortalece o corpo y a mente. Ademais, proteger a piel y hacer cheques médicos periódicos sem medidas preventivas essenciais. O envelhecimento não tem que ser uma decadência, sino uma oportunidade para evolucionar. Como dizia Marco Aurélio, a felicidade de tu vida depende de la qualidade de tus pensamentos. Essa qualidade está diretamente ligada a como cuidamos nosso corpo. Adoptar hábitos saludáveis no solo prolonga a vida, sino que la lena de fuerza, equilíbrio y autenticidade. Agora que você conhece os 11 hábitos que aceleram o envelhecimento e as estratégias estoicas para revertê-los, é hora de agir. A mudança começa com pequenos passos consistentes. Escolha 1 ou 2 hábitos para modificar inicialmente, como dormir melhor, controlar o consumo de açúcar ou começar uma rotina de exercícios, e concentre-se em manter essa prática por pelo menos 30 dias. O segredo está na constância e na paciência. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força não está em grandes gestos isolados, mas em ações simples repetidas com disciplina e intenção. Se você deseja viver com mais energia, clareza mental e uma aparência rejuvenescida, comprometa-se hoje mesmo com uma vida mais equilibrada e saudável. Abandonar os maus hábitos é um ato de respeito, e amor próprio é a decisão consciente de cuidar de si mesmo e de investir na sua saúde a longo prazo. Como dizia Epicteto, primeiro, diga a si mesmo o que você quer ser, depois, faça o que tem que fazer.
Você tem o poder de moldar sua vida e sua saúde. Comece agora porque o melhor momento para cuidar de si mesmo é hoje.